Observatório da Imprensa está de volta no programa de hoje, a mídia e a língua portuguesa, falada e escrita. Professor Marcos Banho, gostaria de ouvir suas observações sobre o que disse o Sérgio Nogueira. Bom, eu acho que ele está um pouco atrasado, porque esse livro é de 99, é do século passado, inclusive, né? Ele já podia ter... não precisava aproveitar este momento que nós estamos discutindo outras coisas para fazer essa defesa, mas tudo bem, ele pode fazer a defesa que ele quiser. Agora, o que eu quero dizer é que as opiniões emitidas aqui, até agora, revelam o que eu já tinha dito antes, né? São comentários que não condizem com o estado atual da ciência linguística e da pedagogia de língua. Então, essa história de dizer que em Portugal, por exemplo, Dines, o motorista de táxi fala norma culta, primeiro, em Portugal se fala uma língua diferente da nossa. A nossa só se chama português por razões históricas, mas 500 anos depois, o português brasileiro já é muito diferente do português europeu. E uma outra coisa também, um outro comentário que é uma pura superstição, né? 2. Primeiro, não existe esse abismo entre língua falada e língua escrita. Elas são muito mais híbridas e elas se interrelacionam muito mais do que as pessoas pensam. E em qualquer língua do mundo existe uma distância entre a norma padronizada, codificada e aquilo que as pessoas realmente falam e escrevem. Você veja, por exemplo, Dines, que em Portugal é perfeitamente correto dizer a gente fomos, a gente queremos. Né? Existem milhares de horas gravadas de portugueses falando em que aparece essa construção, que no Brasil é tremendamente condenada. Né? Então nós temos que separar as coisas. O português brasileiro é uma coisa, né? Nós já estamos produzindo gramáticas excelentes da nossa língua, mostrando como é a nossa língua de verdade, inclusive a nossa língua culta, que as pessoas ainda acham que é aquele padrão com que essa de Queiroz escreveu no século XIX, não é nada disso. Né? Existe um português brasileiro culto contemporâneo que é muito diferente do que vem pregado nas gramáticas normativas. Né? Este é o verdadeiro abismo. Né? Existe uma língua brasileira, um português brasileiro culto contemporâneo e, no entanto, as gramáticas normativas ainda se prendem a uma língua literária muito ultrapassada, pré-modernista. Né? Então, o debate, para ter um mínimo de nível, ele tem que ter um mínimo de conhecimento de causa. E é isso que a gente não viu na mídia, as pessoas falando da boca para fora, sem ter lido o livro, sem saber que essas coisas acontecem no Brasil há mais de 20 anos, que isso não é invenção dos petistas. Na verdade, esse tratamento da variação linguística já começou no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, com os parâmetros curriculares nacionais publicados em 97. Então, volto a dizer, ignorância profunda. Né? As pessoas não leram o livro, eu acho que 111% dos comentários que foram feitos na mídia, na internet, revelam cabalmente que as pessoas não leram, né? Mas ouviram dizer que alguém disse e começaram a esbravejar. Né? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quer processar o Ministério da Educação, uma procuradora federal disse que isso é um crime contra a língua, mas que estupidez, vão ler o livro, a professora ali insiste. Né? Isso existe, é um fato. A gente não pode negar os fatos que existem. Né? Eu não vou dizer que as baratas não existem porque elas são feias e nojentas. Elas existem. Né? Assim como existem muitas línguas faladas no Brasil. Né? O Brasil é um dos maiores centros de multiplicidade linguística. Nós temos mais de 190 línguas faladas no nosso território. Então, essa ideia também de acreditar que o Brasil é um milagre linguístico, porque aqui todo mundo fala e se entende, as pesquisas estão aí para mostrar que não. Isso não é uma verdade, é mais um mito da nossa cultura. Né? Então, enquanto a imprensa e as pessoas que se dizem especialistas em língua na imprensa, né, não forem estudar o que realmente acontece, não recorrerem às pesquisas muito bem feitas, que há mais de 40 anos estão aí à disposição de quem quiser, o debate vai continuar assim, né? Pessoas falando com fundamento de causa e pessoas falando assim, absolutamente de um modo leviano. Marcos Banho, professor, quero contestar um pouco. Primeiro, eu acho que não são duas línguas, tanto que o José Saramago, editado em português brasileiro, a sua primeira edição foi o Memorial do Convente, que foi traduzida para o brasileiro, foi um fracasso. E quando o livro foi lançado no seu português nativo, foi um sucesso estrondoso, maior do que em Portugal. Eu discordo, e aí eu não sou especialista, aliás, não sou especialista em nada, sou apenas um jornalista sintonizado com os problemas do meu tempo. Agora,
em Portugal, o que me chama a atenção é essa convergência entre a norma culta deles e a norma falada deles, que é muito... há uma convergência evidente e que facilita a compreensão. E aqui no Brasil... Mas é claro, porque a nossa norma padrão é baseada na fala deles. Exatamente. Esse que é o problema. Eles falam mais próximo da norma culta, porque a gramática normativa da língua portuguesa se baseia na língua falada em Portugal. Então, no dia que nós tivermos uma gramática normativa brasileira inspirada no que a gente fala no Brasil, aí sim a coisa vai ficar... Você vai ver como vai ficar pertinho o português culto da gramática normativa. Mas enquanto a gente tiver uma gramática da língua portuguesa... Só quero dizer que eu observei, no período que lá vivi, essa convergência que eu gostaria que houvesse no Brasil e ainda não percebo um grande esforço nesse sentido. Sérgio Nogueira, por favor. Não, eu só queria comentar, essa última fala do Banho, eu concordo com praticamente tudo que ele falou aí, perfeito? Inclusive, é bom que todo mundo saiba que isso não é novidade, ele falou em 99, falar de adequação, isso vem de longa data, que o conceito de certo e errado está superado, isso aí há muito nós falamos nisso. O que eu estranho é essa forma do tipo, os especialistas são ignorantes, estão no século passado, essa arrogância de quem se diz superior aos demais. Entende? Essa forma, até certo ponto, agressiva que me incomoda, porque eu escrevo para jornais, revistas há muito tempo, e eu não entendo por que esses doutores costumam criticar não só a mim, eu sou inclusive uma vítima pequena, mas eu vejo crítica a outros colegas de uma forma super agressiva, como se fosse um pecado você passar essa norma padrão, que eu concordo, é brasileira, não é portuguesa. Por sinal, a tal frase que ele pensou, que ele não gostou que eu falasse, porque já é do século passado, era exatamente uma brincadeira que eu fiz. Um leitor me perguntou, quem é que fala o melhor português? Não existe melhor. Entende? Daí eu de brincadeira, deve ser em Portugal. Aí ele pensou essa frase e jogou lá como sendo preconceituoso. Dionísio. Diniz, eu acho uma tristeza que a gente esteja discutindo a coisa num nível assim que a gente passa a fazer um contraste, aquele vale e outro não vale. Mas há algumas coisas que para mim são muito claras, que são as seguintes, olha. O Machado de Assis, quando ele foi incluído na vida, na cultura brasileira e na literatura brasileira, ele teve que aprender aquela língua que não era dele, ele veio lá do morro, ele era preto, pobre, epiléptico, gago, aquela língua que ele trazia não pôde ser a língua aceita. O que aconteceu com o Machado? Ele se apropriou daquela norma que ele desconhecia e se tornou mestre daqueles que usavam essa língua para excluí-lo. Esta é a verdadeira inclusão, esta é a inclusão. Você tirar o sujeito da ignorância, aí sim é ignorância. O que ele ignora? Ignora a norma culta. Quando um médico dá uma receita lá em Ijuí, do Iapoca a Ijuí, lá no Chuí, e dá lá no Nordeste, lá no Norte, ele vai dar uma receita em língua portuguesa da norma culta. E se ele errar uma letrinha da ortografia, a enfermeira vai dar um veneno para o seu paciente. Este é o problema. E é muito grave esse problema. Quando você fala, e o brasileiro é senhor de uma habilidade impressionante, ele está falando e fala bem, o brasileiro fala bem. Por que o brasileiro escreve mal? Porque ele não domina aquele código em que ele deveria escrever, ele domina aquele em que ele fala. E como você disse, eu concordo com você, que em Portugal essas coisas estão mais próximas. E é um equívoco dizer que a nossa fala, a nossa língua escrita está próxima daquela de Portugal do século XIX. Não está, de jeito nenhum. Há dados inequívocos, textos que comprovam o contrário. A norma culta brasileira se apropriou de um linguajar coloquial e trouxe para a norma culta, está valendo isso. Eu só queria concluir com o seguinte, Diniz. Para soltar uma pessoa da cadeia, o advogado tem que usar a norma culta. Se ele usar aquela com que ele conversa, ou aquela que ensina no livro, ou aquela que estão defendendo, a gente vai ficar preso lá. Nós vamos ao intervalo e voltamos já.